novembro de 2023, um pai de família, trabalhador honesto, morreu atrás das grades da Papuda. Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, aguardava há meses uma decisão do STF que poderia tê-lo libertado. A PGR recomendou a sua soltura, mas o sistema falhou. E hoje, a sua filha Luísa Cunha quebra o silêncio em uma entrevista exclusiva aqui no Jornal da Oeste, primeira edição, com essa história de dor, de injustiça e de luta por justiça. Bom dia, Luísa, seja muito bem-vinda, muito obrigado por nos atender. Bom dia, muito obrigada pelo convite, obrigada por me dar voz. A gente que agradece por você estar aqui com a gente, afinal de contas o seu pai, o Clériston, era um homem comum, era um pai dedicado, não tinha antecedentes criminais. E antes de ouvir você, nós preparamos um vídeo com um pouco da história do Clezão. Vamos assistir. Imagine uma vida comum, destruída em um instante. Essa é a tragédia de Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, um pai de família, empresário, preso no furacão do 8 de janeiro e que morreu nas sombras da injustiça sem jamais sentar no banco dos réus. 8 de janeiro de 2023. Em meio ao caos da invasão às sedes dos três poderes em Brasília, Clezão, um empresário baiano de 46 anos, pai de 2 filhas, foi detido em flagrante dentro do plenário do Senado. No dia seguinte, transferido para o complexo penitenciário da Papuda. A prisão em flagrante virou preventiva, por decisão do Supremo Tribunal Federal. Clezão tinha diabetes e hipertensão graves, precisava de medicação diária. Mesmo assim, ficou preso, aguardando. Em maio, tornou-se réu por crimes como tentativa de golpe de Estado e dano qualificado. A defesa pediu liberdade provisória, alegando risco de morte. E então veio o inesperado. Em 1º de setembro de 2023, a Procuradoria-Geral da República deu parecer favorável à soltura. Recomendou tornozeleira eletrônica e outras medidas cautelares. E o principal, alertou para o perigo à saúde dele. Mas o pedido ficou parado no STF. Em novembro, uma nova petição urgente da defesa. Laudos médicos mostravam que o quadro piorava rapidamente, até que no dia 20 de novembro de 2023, durante o banho de sol na Papuda, Clezão passou mal. Ele sofre uma parada cardiorrespiratória. Os bombeiros tentam reanimá-lo por 58 minutos. Porém, às 10 horas e 58 minutos, ele não resistiu. Morreu preso, apesar do parecer da PGR pedindo sua liberdade. A família fala em negligência. A autópsia aponta causas naturais. Mas as perguntas ficam. Por que a decisão demorou tanto? Essa morte poderia ter sido evitada? Mais de 2 anos se passaram e o caso Clezão virou símbolo de um debate maior. Prisões prolongadas, saúde negligenciada e o custo humano das investigações do 8 de janeiro. Uma vida interrompida. Uma história que não pode ser esquecida. É isso, né, Luísa Cunha? Seu pai não teve sequer direito a um julgamento. Ele foi condenado, a gente pode dizer, literalmente à morte, né? Depois de ter sido preso nos eventos do dia 8 de janeiro, ele estava dentro do Senado. Eu queria que você descrevesse para a gente, se for possível, Luísa, o momento doloroso, o período muito doloroso que você, a sua mãe, a sua irmã viveram ali entre 9 de janeiro de 2023 e o dia 20 de novembro. Você consegue trazer um pouco de como é que foi esse período para você, para a sua família? Foi o pior período de toda a minha vida. No dia 8 de janeiro, do dia 8 para o dia 9 de janeiro, meu pai já tinha passado mal. E diante esse sequestro, né, que fizeram com meu pai, eu e minha irmã, a gente teve que tomar uma decisão de não voltar a fazer faculdade, porque a gente não fazia faculdade em Brasília. E aí foi o primeiro momento de terror, que a gente achava que só seria esse momento. E depois do dia 8 de janeiro, a primeira vez que eu vi meu pai foi em abril.
no final de abril. E como eu vi o meu pai sem a liberdade dele, meu pai, ele era uma pessoa muito livre. E a gente já passou por muitas dificuldades quando eu era criança. A gente já passou fome quando eu era criança. E a gente já estava chegando numa estabilidade que a gente poderia comer o que queria. E meu pai trabalhou muito para isso. E depois ele ter trabalhado tanto para isso, ele não poder ter o que comer, não ter a liberdade de abrir uma geladeira e comer o que quisesse, de beber o que quisesse. Isso mexeu muito comigo. Foi a pior cena que eu vi em toda a minha vida. Primeira visita foi eu e minha irmã. E aí ele sabia que alguém ia visitar ele, mas ele não sabia quem ia visitar ele. E aí tem vou dizer que é um protocolo, né? Como os policiais penais dizem. Tem um protocolo que a gente tira a senha um dia antes. E aí, quando a gente tira a senha, eles são meio que informados de que essa pessoa, esse réu, esse preso, vai receber visita, então ele tem que descer para o pátio. Então, meu pai sabia que ele ia receber visita, mas ele não sabia quem ia visitar ele. E aí, quando a gente chegou para visitar, antes da gente chegar até o pátio, eles descem para o pátio e a gente passa pela revista, né? E aí, nós passamos pela revista e antes da gente entrar no pátio, a gente meio que entra em uma espécie de gaiola. E aí entrou eu e minha irmã nessa gaiola. E aí quando entra todos os visitantes nessa espécie de gaiola, aí sim eles abrem pra gente ter acesso ao pátio. E aí era um tumulto. E aí eu e minha irmã, como era a nossa primeira visita, a gente não sabia como é que era, nós fomos uma das últimas a sair dessa gaiola. E aí eu lembro de uma cena que ficou muito marcada para mim, foi meu pai procurando, ele olhando assim para saber quem estava indo visitar ele. E aí ele viu nós duas entrando e aí ele se acabou em choro. O maior tempo da visita foi chorando, a gente abraçado, nós três abraçados, chorando. E meu pai com semblante apático, com semblante sofrido. Ele estava com um olhar distante. E a cor da pele dele estava muito diferente. E aí eu vi o meu pai se definhando. Eu visitei algumas vezes o meu pai, minha mãe visitou algumas vezes, minha irmã visitou algumas vezes. E a cada visita que passava, a gente via ele ficando mais magro. Ele com semblante de sofrimento. Só que meu pai, ele era uma pessoa muito alegre e ele não gostava de demonstrar tristeza e sofrimento para a família. E eu lembro que na minha última visita, tava ele e um outro preso político, o seu Jorginho. E aí eu lembro que eles dois estavam conversando, a gente estava em família conversando, a família do seu Jorginho, a minha família, o seu Jorginho e meu pai. E aí, pra gente fazer eles animarem, a gente sempre tentava falar sobre quando eles saíssem. E aí eu lembro de uma vez que aí eu perguntei pro seu Jorginho e pro meu pai o que eles queriam, a primeira coisa que eles queriam comer quando eles saíssem de lá. Meu pai disse que queria comer torresmo. E o seu Jorginho disse que queria comer ovo frito. E essa foi uma das segundas coisas que me marcou nessa visita. E na minha última visita com meu pai, eu via que ele estava se acabando lá dentro. Só que meu pai não falava pra gente. Aí eu perguntei, pai, você tá bem? Aí ele, eu tô bem. Aí eu falei, o senhor tá bem mesmo,
disse: vocês estão bem? Aí eu falei: pai, a gente tá bem, mas a gente sente a sua falta todos os dias. Aí ele: se vocês estão bem, eu tô bem também. O importante é vocês ficarem bem. E essa foi a minha última visita com meu pai, antes do meu pai falecer. Ô, Luísa, eu vou dar um tempinho. Oi, Luísa. Quero dar um tempinho para que você possa beber uma água aí, para ficar um pouquinho mais calma, porque, evidentemente, a gente entende que é uma conversa, sempre será muito sensível você falar a respeito do seu pai. A nossa audiência aqui também, eu quero dizer que está se solidarizando com você por meio do nosso chat, enviando aí toda a solidariedade a você, a sua irmã e também a sua mãe. Eu vou passar a palavra agora para o Rodrigo Constantino, para ele fazer a próxima pergunta para você. Oi, Luísa. É realmente uma situação muito triste, uma tragédia, né? Só que não é uma tragédia natural, é uma tragédia que tem responsáveis humanos, né? E a gente sabe os nomes. Então, em primeiro lugar, toda a minha solidariedade a você e sua família toda. E a pergunta que eu te faria é a seguinte: nós vimos aqui no pequeno vídeo que mostramos, né, até em homenagem ao Clezão, que foi morto por negligência, sem julgamento, enfim. Nós vimos que a revista Oeste deu uma capa sobre isso. A pergunta que eu te faço é a seguinte: você sentiu que outros veículos de imprensa, veículos tradicionais, né, com influência perante uma certa parte do público, você sentiu que eles não demonstraram o interesse devido em relação ao caso do seu pai e da sua família? Você acha que eles, por algum motivo, por essa narrativa toda do golpe, que eles estavam tão investidos, e para proteger talvez Alexandre de Moraes, né, que eles vinham justificando todos esses abusos, né, sabe-se lá o motivo, você acha que essa velha imprensa, de alguma forma, ignorou o sofrimento da sua família e o caso que envolvia seu pai? Eu sinto que eles não ignoraram a história do meu pai. Eu sinto que eles quiseram colocar uma imagem do meu pai como se ele fosse um criminoso. E eu sinto que eles tentam justificar a morte do meu pai. Além deles tentarem justificar a morte do meu pai, eu sinto que eles tentam desumanizar o que está acontecendo no Brasil. Eu sinto que eles querem normalizar essas prisões injustas. Eu sinto que eles querem taxar o meu pai como um manifestante radical, um extremista radical. E que tentam justificar a morte do meu pai. Como se meu pai merecesse morrer por ele se posicionar politicamente. É essa sensação que eu tenho. A Guta Pini faz a próxima pergunta para você. Luísa, é a primeira vez que eu te vejo, assim, tratando com você aqui numa entrevista. Já vi outras entrevistas, então, meus mais sinceros e profundos sentimentos a você e toda a sua família. Receba toda a nossa solidariedade. Obrigada. Luísa, nas idas de vocês ao Congresso Nacional, em algum momento vocês foram recebidos também por parlamentares de esquerda? Eles ouviram o que vocês tinham para falar? Como que foi essa recepção? E também, em algum momento, vocês foram recebidos no Supremo Tribunal Federal? Tiveram na presença do ministro ou dos seus juízes auxiliares ou algum assessor? Não, isso nunca aconteceu. Às vezes que eu vi algum parlamentar de esquerda, foi uma passagem assim de rotina. Eles não me conhecem, eu acredito que eles não sabem que eu sou a filha do Clezão. Ou então, se sabem, é insignificante para eles. Eu nunca fui recebida por nenhum parlamentar de esquerda. O máximo de contato que eu vi que não é da direita, né? Não é do nosso convívio. Foi só o Paulinho da Força, que fez o texto, né, da dosimetria,
E o máximo de contato que eu tive foi só com o Paulinho da Força mesmo. E minha mãe também teve um contato com, eu esqueci o nome do deputado, que ele desrespeitou a minha mãe, né, na CCJ. E só esse contato que a gente teve. Agora, demonstração de empatia, não. Nem por nenhum parlamentar de esquerda e por nenhum ministro da Suprema Corte, nenhum estagiário, nenhum assessor, nada, ninguém. Você citou aí o parlamentar, o Túlio Gadelha, que discutiu com a sua mãe. Consta, tem mais uma pergunta? Tenho sim, Daniel. Eu estou escrevendo um livro novo sobre meu trajeto todo de luta contra um câncer agressivo que eu tive esse ano de 2025. E muita gente fala que causa de câncer pode ser estresse e tudo mais. E como muita gente sabe, eu fui alvo do Alexandre de Moraes. Num nível muito diferente do seu pai, Luísa, mas atormentou minha vida, me tratou como bandido, cancelou meu passaporte, congelou minhas contas bancárias e censurou minhas redes sociais. Isso tudo pode ter afetado. E tem um capítulo do livro que eu falo assim, eu não quero alimentar a amargura, ressentimento, porque é algo que me faria mal, né? Mesmo a gente sabendo se tratar de uma pessoa desprovida de empatia pelo próximo, o que é uma classificação, vamos lá, em português bem claro, de psicopatia. O que você deseja para Alexandre de Moraes? Quando você vê a sua figura na televisão, nos jornais, o que você espera para o futuro dele como fim dele? Eu desejo que ele pague pelos crimes cometidos. Que eu não desejo mal para ele, eu desejo que a justiça seja feita. E eu sei que um dia a justiça vai ser feita. Porque tudo que eu e minha família passamos não é a lei da semeadura. Não é algo que a gente cometeu no passado que é uma consequência de algo que a gente cometeu no passado. Foi realmente a falta de empatia, a ruindade dessas pessoas. E a lei da semeadura não falha. Eu, como cristã, eu acredito nisso. E tudo que eles, porque não é só uma pessoa, tudo que eles estão fazendo agora, eles vão pagar no futuro. Então, eu só quero que a justiça seja feita, eu só quero que eles paguem por esse sofrimento que eu, minha irmã passa, minha mãe passa, o sofrimento que meu pai passou e o sofrimento que várias famílias vítimas do dia 8 de janeiro passam. O nosso espectador, Daniel Rocha, participa aqui por meio do nosso chat e ele pergunta a você se você e a sua irmã voltaram para a faculdade, se vocês conseguiram seguir estudando, como é que estão vivendo financeiramente? É outra realidade que a gente vive hoje em dia. Após a prisão do meu pai, eu e minha irmã, a gente entrou em um quadro de depressão, porque o sonho da nossa vida era fazer medicina. E a gente, desde pequenininha, a gente estudava muito para isso. E a gente não voltou a fazer medicina. E aí minha mãe tinha condições de pagar a faculdade de odontologia até o momento. E aí ela falou, para vocês não sofrerem tanto e ocupar a mente, vocês vão fazer odontologia até o seu pai sair. Quando o seu pai voltar para casa, vocês voltam a fazer medicina. E aí meu pai não voltou para casa. A minha irmã, ela já tá finalizando o curso. Eu tive que trancar esse semestre por conta de muito trabalho, que agora eu sou assessora parlamentar, a convite dos parlamentares da direita. E mudou a nossa vida completamente. A estabilidade financeira a gente não tem mais. A gente perdeu o provedor da nossa casa. Hoje a gente se mata de trabalhar para tentar sustentar a casa. Nós três, eu, minha mãe, minha irmã, a gente trabalha. Mas não é a mesma coisa como antes.
O Tapini tem mais uma pergunta para você. Luísa, você imagina que os brasileiros talvez ainda não tenham noção do que realmente se passa no Brasil? E só para finalizar, todas as ditaduras, elas têm as suas vítimas, mas elas têm também os seus heróis. E eu acredito que o Clezão será alçado um dia a esse posto de um dos heróis do nosso país e nós vamos sair desse estágio. Mas a minha pergunta é: você acredita que os brasileiros ainda não têm noção do que se passa no nosso país? Sim, eu vejo que tem muita gente vivendo a sua vida normal, como se nada tivesse acontecendo. E a gente consegue ver que isso é o princípio da ditadura, né? A gente sabe que o que está acontecendo no nosso país é o princípio, é o início da ditadura. São pessoas sendo presas por se posicionar, ou por dar sua opinião, ou por falar algo que não agrada quem está comandando o país. E eu vejo que ainda tem muita gente que não caiu na realidade do que está acontecendo no país. E vai demorar muito para isso acontecer. A equipe aqui de Oeste, do Jornal da Oeste, primeira edição, pela sua presença, por ter tirado um tempo para conversar conosco, sua coragem em vir aqui compartilhar toda a sua história, a história da sua irmã, da sua mãe e principalmente a história do seu pai, compartilhar esse momento de dor, esses anos dolorosos que vocês têm vivido com os espectadores aqui do Jornal da Oeste. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Espero que a gente se encontre numa outra ocasião, em um momento melhor. E a quem nos acompanha e assistiu a essa entrevista da Luísa Cunha, a filha do Clezão, vale a pena sugerir que você reflita também sobre a justiça no Brasil. Bom dia para você, Luísa. Obrigada pelo convite, obrigada por me dar voz novamente. Que Deus abençoe vocês. E eu e minha família, a gente está sempre à disposição em libertar o Brasil.